gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, vamos ter então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos colocamos em Tua santa presença, pelos méritos sacrossantos de nosso Senhor Jesus Cristo, para pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e entregar nossas vidas em Tuas santas mãos. Também pedir a bênção do Senhor para este culto que se inicia agora, que o Senhor possa nos dar a direção, a inspiração, que o Senhor possa nos falar através da Tua santa palavra, nos animar, nos corrigir, nos exortar a prosseguirmos. Enfim, ó Pai, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. E também nós queremos adorar ao Senhor e também queremos que o Senhor nos ouça nas nossas orações, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler é São Mateus, capítulo 18, e nós começaremos ali já no primeiro versículo, 18, versículo 1. E agora nós temos a parte de louvores, de adoração através de cânticos. Vamos cantar todos para Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. E depois dos cânticos, então, nós voltaremos para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Cantemos todos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Cantemos. Eu sirvo a Cristo amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que está presente, eu sei que me remiu. Amor infindo eu sinto
por onde quer que eu vá. E no momento extremo, bem perto está Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo seu amor. Se em lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que eu tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta em glória e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor. Eternas aleluias a Cristo Rei Senhor. Auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem. É sempre nossa fonte de todo bem. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredou-me a gente que agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti.
que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. E pode em mim Jesus achar, pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Crê, pois, que junto ao Salvador conforto has de gozar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós vamos então aqui à leitura
da Santa Palavra do Senhor, conforme anunciado, São Mateus, capítulo 18, e começando no versículo 1, não é? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém. Nós íamos parar no verso 14, não é? Mas chegamos até o 15 e cremos que seremos grandemente abençoados através dessas escrituras, não é? Aliás, a escritura é a palavra do Senhor. Há quem diga que a escritura, a Bíblia, contém a palavra de Deus, não é? Mas isso não é verdade. Aí você diz: opa, pastor, como é que era? Não, isso não é verdade, que a Bíblia contenha a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é? É muito diferente a expressão. Então, nós, quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo, ouvindo a palavra de Deus, não é? Então, aqui no primeiro verso, vamos dar uma discorrida rapidamente aqui, depois nós entraremos no estudo, daremos prosseguimento no estudo da mensagem 70 semanas de Daniel, né? Então vamos aqui. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Então, essas coisas humanas sempre existiram no meio do povo de Deus mesmo. Povo de Deus mesmo, não é? Então, eles estavam andando com o próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu fico pensando: oh meu Deus, se eu houvesse sido predestinado
para nascer nos dias de São Pedro, nos dias de São Mateus, né? E que pudesse ter andado com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu fico pensando essas coisas assim e entro em êxtase quase, né? Porque como seria bom, porque se você é um crente revelado hoje, lá você o seria também, um crente revelado, não é? E como São Pedro, quando foi perguntado para ele quem ele achava que era Jesus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para ser o Cristo tinha que ser o Messias, não é? E o Messias seria Deus Emanuel, Deus encarnado. Então ele sabia muito bem, São Pedro, que ele estava andando com Deus, lado a lado, andando com Deus ali, conversando com ele, trocando ideias com ele, comendo com ele, dormindo ali ao lado dele, tudo. Então, às vezes eu penso, como seria maravilhoso se eu tivesse vivido naqueles dias, né? Mas nos tocou viver neste tempo nosso aqui, que não é nada menos glorioso do que naqueles dias também. Porque a Bíblia diz que até muitos profetas e reis desejaram viver nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então a cada um de nós tocou viver em um certo tempo, não é? Mas então aqui, no verso 1, como nós lemos, né? Eles chegaram e perguntaram para ele, os discípulos, os apóstolos chegaram, né? E perguntaram para ele quem era o maior no reino dos céus, né? Então são coisas infantis que nós temos como humanos. E ele começou a falar aqui então, né? No verso 2. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então vamos dar uma meditada aqui rapidamente, porque a palavra de Deus não se contradiz. Ela é sempre a verdade. O que se contradiz são os nossos entendimentos a respeito da palavra. Dos homens, cada homem pensa de uma maneira, é por isso que tem tantas correntes religiosas, correntes mesmo dentro do cristianismo, tem tantas correntes, não é? Porque o que se contradiz é o nosso entendimento, mas a palavra de Deus não. Então aqui ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse com todas as letras que nós deveríamos nos convertermos e sermos iguais aos meninos, né? Agora, lá já no Novo Testamento, lá nas cartas, né, nós encontramos que a Bíblia diz assim: e não sejais mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina. Ora, mas o Senhor Jesus Cristo disse que era para nós nos convertermos e nos tornarmos como meninos. Agora o apóstolo diz que não é para a gente ser menino, inconstante. Então, porque isso são aplicações, na verdade, não é? É claro que um adulto, ele não queria que São Pedro se tornasse um garotinho de novo de 8 anos, não é? Não era isso que ele estava dizendo, mas ele estava dizendo assim, para se tornar um menino na simplicidade, na inocência, na pouca malícia, porque os meninos são mais assim, dóceis, são inocentes. Depois começa a vir a idade, e com a idade, com os anos, com a adolescência, começa a vir a malícia, começa a vir a maldade, e assim por diante. E você sabe que quanto mais velho fica, pior fica, não é? Então eu sempre penso isto, que a idade potencializa em nós aquilo que nós fomos quando crianças. Esses dias eu tenho uma netinha e ela estava viajando para cá, mora em Bauru, né? E ela estava viajando e ela tinha que ir embora ao meio-dia, aliás, à tarde, domingo à tarde, e ela queria ir na igreja do vovô, né?
ela queria ir. Eu falei, hoje não vai dar, meu amor, a mamãe vai embora, o papai vai embora e tal, né? Não vai dar para você ir hoje. Ela chorou, mas chorou porque ela queria muito ir na igreja. E eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus. Eu abracei ela, falei, ô neguinha, Jesus está tão feliz de ver você chorando por ter vontade de ir na igreja, não é? Ele está tão contente, o vovô também está contente de você chorar por querer ir na igreja, né? E eu falei para ela, quando o vovô tinha a sua idade, 7 anos de idade, o vovô ia na igreja também. Eu posso citar o nome da igreja, não tem nenhum problema. Eu ia na igreja Assembleia de Deus, uma igreja tão humilde, com uns irmãos que haviam vindo do Nordeste, alugaram um salãozinho lá, pequeno, talvez o quê? Uns 6 por 7, por aí assim, coisinha pequena, não é? Ali, e arrumaram, e pintaram as paredes, era vermelhão, né? Depois caiu o cal no vermelhão, e eu, daquele tamanho, eu ia lá ajudar eles com tijolo para limpar o chão, para tirar o cal do chão e tudo, para depois... Quando começou os cultos, eu ia lá no culto sozinho, porque meu pai não ia, nem minha mãe não ia, ninguém ia. Depois comecei a levar uma irmãzinha menor, minha, não era pertinho de casa, um quarteirão só. Então, alguma coisa te chama para algo. Não é certo isso? Eu fiquei tão contente, falei, oh meu Deus, passou para ela isso, não é? Porque com 7 anos de idade, eu desejava ir na igreja, com os crentes, orar, cantar, e a gente tem um pouco assim de aptidão para canto, né? Então nós cantávamos lá, ajudávamos nos cânticos. Então, olha como isso é tremendo, é maravilhoso, aquela inocência. Agora é certo que quando vem chegando os anos, vão passando os anos, vem chegando a idade, vem vindo a maldade junto, o conhecimento das coisas. Naquele tempo a gente não conhece quase nada, não é? A gente é inocente. Depois começa a vir o conhecimento. Por isso que precisa se converter depois e ser batizado nas águas, aceitar a Jesus Cristo como Salvador, fazer uma decisão, porque crente não nasce crente não. Filho de crente não nasce crente não, ele nasce como qualquer outra criança. Tem que se ter uma decisão, tem que aceitar por si próprio. Por isso que nós não batizamos criança, bebê. Porque para que serve o batismo nas águas? É para arrependimento. É como um símbolo de arrependimento, morte, sepultamento e ressurreição. Não é? Então uma criança não tem nada que se arrepender, um bebê. É errado batizar um bebê com água aqui na mioleira, não é? Isso não é bíblico. Então, por isso que quando vai chegando uma certa idade, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, então é a hora de se decidir se aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, para lhe obedecer durante toda a vida, todo o tempo, né? E para deixá-lo dirigir sua vida, ou se não aceita, ou se rejeita, não é? Mas então, menino, em um sentido, é porque ele crê, facilmente você o faz crer em alguma coisa. Por isso você nunca, você que é pai, você que é mãe, você que qualquer pessoa, né, não deve mentir para os meninos. Não devemos mentir para as crianças, porque quando elas crescerem, elas descobrirem que você mentiu, você cairá no descrédito, não é? Com ela disse, meu pai mente, minha mãe mente para mim. Não façamos isso nunca, se é que nós queremos ter prosperidade, ter felicidade. E aí, se com 7 anos você gostava de Jesus, quando você tiver 70, você vai, se é que se pode fazer uma certa matemática, você vai gostar 10 vezes mais. Você gosta da palavra, você ama a palavra, você ama o Senhor Jesus Cristo, não é? Ama estar na igreja. Como é maravilhoso chegar na igreja com outros irmãos ali, muitos ou poucos, se for igreja grande aí 300, 400, 1000 irmãos, não é? Mas menor é melhor. Você quer saber disto? Uma igreja menorzinha com 40, 50 irmãos ali,
o culto é mais fervoroso, tem menos vaidade ali, tem menos mundanismo ali. Isso é certo porque nós falamos com experiência própria, não é? Então, é nesse aspecto nos tornar como meninos. Converter e nos tornar humildes, simples, assim, sem malícia, sem maldade, como os meninos. Agora, quando o apóstolo disse assim que nós não deveríamos ser mais meninos, não é? E ele disse também assim, São Paulo, ele disse, quando eu era menino, eu agia como menino, discorria como menino, brincava, né? Fazia tudo que um menino faz. Mas depois que cheguei a ser adulto, deixei das coisas de menino, não é? Então, aí não é que está contradizendo, é que no tempo de menino, você não pode dirigir um caminhão quando é menino, porque você não tem capacidade para aquilo. Você não pode ser um pastor quando é menino, com 7, 8, 9 anos, não é? Então, é porque aí vem a maturidade, mas a maturidade amadurece aquele potencial que você já tem. Aí fica uma pessoa amadurecida, amando ao Senhor Jesus Cristo, desejando estar com Ele, desejando servi-lo, desejando adorá-lo, mas as atitudes agora são atitudes amadurecidas, não é? Você não vai mais brincar de carrinho depois que deixa de ser menino. Certas coisas que nós fazíamos quando era criança, mesmo sendo crentes, crianças crentes, a gente é criança, não é? Não pode esquecer que criança é sempre criança, e aí então nós temos aqui essas duas faces do assunto aqui, né? Mas ele continua aqui no verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Você sabe que a pessoa cristã que tenha Deus no coração, que tenha Deus na alma, ela respeita o velho, respeita o jovem, respeita o homem, respeita a mulher, respeita o menino, com o mesmo grau de respeito, com todos, não é? E respeita também as pessoas que são de outro tipo de religião, de outro tipo de fé, porque isso não quer dizer que você tenha que se tornar um briguento, ali, um agressivo contra as outras pessoas. Não, você dá água para quem está com sede. E a Bíblia diz, se você estiver com sede, vinde as águas, né? Mas se a pessoa está sofrendo, está precisando de uma ajuda, de um aconselhamento, então você aconselha, não, por que você não aceita o Evangelho? Por que você não crê na palavra de Deus? É tão melhor a gente viver com Deus. Às vezes os rapazes que são dependentes químicos, não é? Moças, às vezes a gente diz para eles, por que você não tenta mudar a sua vida? É tão melhor ter uma vida limpa, uma vida digna, com um trabalho honrado, recebe seu salário ali, nem que seja pouco, mas é honrado, dá para comprar seus objetos, seus tênis, não precisa roubar tênis de ninguém, não é? Dá para comprar sua roupa, suas camisas, é muito melhor, mas o diabo engana as pessoas, esse é o problema, o diabo engana as pessoas e não deixa eles perceberem que existe uma outra coisa, um outro tipo de vida muito melhor do que esse tipo de vida degradante, no pecado, nos vícios, nas drogas e assim por diante, né? Mas então ele continua aqui. Bom, agora vem o 6, né? Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, porque ele falou que nós adultos, deveríamos nos tornar pequenos. Deveríamos nos tornar meninos. Então ele diz, mas só que tem uma coisa, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse uma ao pescoço, uma mó de azenha, trocando em miúdos assim, pendurar uma pedra de moinho
na linguagem atualizada diz uma pedra de moinho, não é? Ao pescoço e se submergisse nas profundezas do mar. Escandalizar a um desses pequeninos. Agora, é certo que a palavra de Deus, às vezes, ela pode se tornar uma pedra de tropeço, não é? Porque a própria Bíblia, por isso que você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Veja só, ele disse aqui, ó, qualquer eu vou voltar aqui no 6, né? Aqui, começar desde o comecinho do 6 aqui. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Guarda isso aqui, versículo 6 do capítulo 18 de São Mateus. Agora, São Pedro, lá em uma de suas cartas, ele disse assim, que o Senhor Deus colocaria uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Olha isso agora, hein? Parece que é a outra face do assunto, né? Uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E qualquer que tropeçasse nessa pedra seria esbagaçado. E se essa pedra caísse em cima, então aí pronto. Aí morreria esmagado, não é? E quem era essa pedra? Essa pedra era o Senhor Jesus Cristo. Essa pedra aí, não é? E essa pedra, ele diz que é a pedra da esquina, do canto da parede, assim. Que tem que ter muita ciência para fazer o canto da parede, né? Então, você vai ver dois lados aí. Se você escandalizar um desses pequeninos, mas agora precisamos dar uma dirimida nisso aí, né? Porque escandalizar um dos pequeninos é melhor que amarrar uma pedra de moinho no pescoço, é escandalizar um dos pequeninos com os nossos pecados, com os nossos maus feitos. Aí, se nós escandalizarmos um pequenino de Deus, que crê nele, aí seria melhor, então, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Mas, quando a pessoa, quanto à palavra de Deus, a própria palavra de Deus também pode ser um escândalo. Mas por quê? Porque eles não creem. Então, esses que se escandalizam com a palavra, esses não são os pequeninos de Deus, não. Aqueles que se escandalizaram com Jesus, quando ele disse assim que ele era filho de Deus, eles se escandalizaram com eles. Nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, né? Que é Maria e José, e na verdade José não era o pai dele, mas José assumiu como pai. Eles pensaram que conhecia o pai dele era Deus, e eles se escandalizaram nele. Né? Então tem diferença nas duas aplicações. Escandalizaram o pequenino, esses pequeninos aqui, que se alguém escandalizar eles, os crentes de Jesus, quem escandalizou eles é melhor que se atire no mar com uma pedra no pescoço. Não é? Agora, quem se escandalizar com Jesus, escandalizar com a palavra, é melhor que esse daí se atirasse no mar, porque a pedra vai cair em cima dele e vai amassar ele mesmo, vai esmagar ele. E a pedra é a palavra, a pedra é Cristo, não é? Então, vamos supor assim, não tem jeito de pregar a palavra sem dar algum exemplo, não é? Por exemplo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. Aí as pessoas que não têm a luz desse assunto, não creem ou não querem crer, eles blasfemam e dizem que isso é doutrina de homem, que eles preferem crer em Jesus e não em Pedro, e aí eles tropeçam na pedra, que é a palavra. Aí a palavra cai em cima dele e os esmaga. Mas aí não está tropeçando no pecado da pessoa, está tropeçando na palavra, por causa da sua incredulidade. E assim por diante. O Senhor Jesus Cristo disse assim,
A não ser que vocês bebam minha carne, bebam meu sangue, comam minha carne, vocês não terão vida em vós mesmos. Né? Isso era a palavra. Isso não era um pecado do Senhor Jesus Cristo, era a palavra. O que aconteceu é que eles se escandalizaram porque eles não criam na palavra. Essa é que é a verdade, né? Então eles disseram assim, mas como ele vai nos dar a sua carne a comer? Agora, como é que São Pedro não escandalizou? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, ele disse, Senhor, eles estão indo tudo embora. Né? Os crentes manufaturados, os crentes incrédulos estão indo todos embora, porque o Senhor falou aquilo lá, que era para comer a carne do Senhor e beber o sangue do Senhor. Ele disse, você quer ir também? Né? Se quiser, pode ir. Ele falou, não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, aqueles que se escandalizaram, não se escandalizaram porque Jesus adulterou, ou porque Jesus mentiu, ou porque Jesus fez qualquer tipo de pecado. Não, não foi por isso que eles se escandalizaram. Eles se escandalizaram porque eles não tinham revelação que ele era o próprio Deus encarnado. Então, e é claro que, como é que São Pedro não se escandalizou mesmo não sabendo? Né? Porque ele sabia, ele tinha revelação, e a revelação te põe numa posição segura. Por isso Jesus disse assim, que sobre essa pedra edificaria a sua igreja, que é a revelação. Põe a pessoa numa condição segura. Bom, eu não estou entendendo bem essa palavra, mas eu tenho certeza que não é para comer a carne dele fisicamente, literalmente, não é? Porque na lei estava escrito que não era para beber sangue, comer nada feito assim de sangue, chouriço. Geralmente as pessoas fazem, né? Muito isso. Fazia, acho que ainda fazem, né? Mas então, nós não temos muito tempo para ficar aqui, porque é gostoso ficar meditando na palavra de Deus, mas aí o profeta diz, a Bíblia diz aqui assim, ó, no 7, ai do mundo por causa dos escândalos. Você captou? Né? Ai do mundo por causa dos escândalos. Ele não disse, ai dos cristãos, ai dos meus pequeninos por causa do escândalo. Ele disse, ai do mundo, porque quando acontece um escândalo, qualquer que seja, no meio do povo de Deus, né? Porque você sabe uma coisa, aonde vai o homem, o ser humano, vai o pecado junto, né? E onde vai o ferro, vai a ferrugem. E nós que somos cristãos, somos ensinados pela palavra de Deus, nós precisamos lutar dia e noite para não sermos enganados pelo diabo. É uma luta constante, é uma guerra constante, porque você tem uma bússola, a palavra de Deus é uma bússola que guia você para o céu. E o Espírito Santo é o que te dirige nessa bússola, sempre. O Espírito Santo usa a ferramenta que é a palavra, né? Então, mas o eleito nunca se escandaliza. Um eleito nunca irá para o inferno por causa de pecado nem de ninguém. Por causa de escândalo nenhum. Porque com a palavra ele não se escandaliza. Quem vai para o inferno é o mundo. Que ele disse aqui, ó, o 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Quem vai para o inferno é o mundo. O mundo, que mundo? As pessoas mundanas. Né? Então, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Quer dizer, quem causou o escândalo vai pagar por isso, mas quem vai perder é o mundo, né? Não são os filhos de Deus, não, os eleitos de Deus, não. Né? Os eleitos de Deus são revelados, porque justamente porque quem salvou o eleito de Deus acho que está mais para frente aqui, mas não vamos ler por causa do tempo, né? Quem salva os eleitos de Deus, a fé dos eleitos de Deus não está baseada em seres humanos, está baseada em Cristo. O nosso Salvador é Cristo. O nosso profeta chama-se William Branham. E eu sempre dou graças a Deus por isso, porque nosso profeta, irmão Branham, partiu desta terra cedo. Ele nasceu em 1909 e morreu em 1965, né? Então ele viveu o quê? 56 anos, né?
56 anos, olha que se ele podia estar vivo até hoje para pregar para nós, mas o Senhor levou ele logo cedo embora, né? Então, e ele selou o seu testemunho. Ninguém, os críticos da mensagem, os inimigos da mensagem de Deus, a mensagem profética de Malaquias 4 para essa era, eles podem ser inimigos o quanto quiserem, mas não tem o que dizer de William Branham. William Branham não deixou nenhum rastro feio, sujo, nem um mau testemunho, nem nada. E ele foi embora cedo, mas selou seu testemunho com uma vida digna do Evangelho. Então é isso. Quer dizer, por isso que não é ai dos eleitos por causa dos escândalos. Ai do mundo. Que eleito não se escandaliza, eleito não se desvia, eleito não se perde. Já está traçado a sua chegada no reino do céu. Lá, né? Mas eu preciso parar, né? Tem que parar aqui, porque senão nós não vamos conseguir ler nada aqui na mensagem, né? Deixa eu ver aqui então, onde que nós estamos, devagarinho aqui, porque esse aplicativo às vezes ele rola muito rapidamente e aí a gente perde a posição onde está e fica ruim, né? Vamos aqui mais um pouquinho. Nós estamos no 110, espera aí, só um minutinho, por favor. Tenham paciência aqui que eu não quero perder o fio da meada, senão depois tem que fazer emenda no... Aqui chegou, 110. Se ele rolar aleatoriamente, aí depois a gente tem que fazer uma emenda no vídeo, né? Não queria fazer. Mas aqui no 110, nós estamos parados aqui no 110, que é a mensagem 70 semanas de Daniel, né? Então aqui está escrito assim: eu não sei, irmão, isso me faz sentir melhor que qualquer outra coisa que eu saiba. Vê, aí você fica curioso, o que será que ele faz ele se sentir tão bem assim, né? Porque é a palavra de Deus falando por si mesma. Pronto, a palavra de Deus, ela enche a alma do cristão e deixa o cristão alegre, porque ela fala por si mesma, ele está dizendo aqui. Quando eu ouço a Deus dizendo algo, eu digo amém. Amém? Amém? Amém, né? Fale amém. Eu digo amém. Isso é correto. Isso termina o problema, tudo terminado. Deus o disse. Isso é suficiente bom. Deus disse que isso sucederia dessa forma, e o encontramos na história e pela Escritura temos lido desta era da igreja o que faria, o que teria lugar, que classe de mensageiro era para essa era da igreja, para ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, Tiatira, todos estes diferentes. E repassamos a história e encontramos o mensageiro dessa igreja. E encontramos quem foi, assim sendo, o desenhamos, pusemos seus nomes sob ela, e aí estão. Veja, sabemos que é exatamente assim. Ele está falando aqui quando ele pregou a série chamada As 7 Eras da Igreja, né? É uma série de 10 volumes que ele pregou lá nos anos 60, né? E ele então, para poder ter a base de sua pregação, ele teve que ler uma caminhoneta de livros, de enciclopédias, examinar as escrituras, examinar a história, porque a mensagem do profeta William Branham, a Bíblia, não esquece de uma coisa não, a Bíblia diz assim, examina tudo e retende o bem, né? A mensagem de William Branham tem 3 tentos, 3 cordões, né? É a história, é a palavra escrita, a Bíblia escrita e a revelação que Deus tinha dado para ele. Se a revelação não estivesse combinando com as outras 2, então tinha alguma coisa errada. Então tinha que ter a história, tinha que ter a Bíblia e a revelação que Deus deu. Por isso que ele está dizendo aqui, então, eu procurava, eu buscava a encontrar aquele homem, né? A classe de vida que ele tinha,
a qualidade de vida que aquele homem tinha, e aí depois eu analisava com o que a Bíblia disse que aquele homem deveria ser, e ele encontrou, falei, é esse. Os 7 mensageiros, né? Éfeso, a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia é a nossa era, que é a última. Os mensageiros são Paulo, o apóstolo, né? Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley e Branham. Paulo, de novo, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. 7 eras. Então, cada homem desse teve que preencher exatamente os requisitos que a Bíblia diz que ele deveria ter. Mas quantos professores, quantos estudiosos da Bíblia já não tentaram e não conseguiram? Porque faltava um tento na correia aqui, uma correia com 3 tentos. Faltava um tento, que era a revelação, porque eles não são profetas, por isso eles não conseguiram. Todos os doutores, estudiosos e teólogos e tudo não conseguiram, porque faltou um tento na correia. Eles tinham a história e tinha a Bíblia, mas faltou a revelação. Aleluia, né? Mais um pouquinho aqui então, porque daqui a pouco já tem que parar. Agora, e conhecemos que Deus esteve e sempre tem estado contra a religião organizada. Olha, isto aqui é um ponto fundamental. Deus nunca esteve de acordo com a religião organizada, porque a religião organizada tira a liberdade do Espírito Santo trabalhar na igreja. Sim, Senhor. Ele disse, odeio ao nicolaísmo. Agora olha isto, porque nicolaísmo é uma palavra só, mas tem um significado, então divide em 2 partes. Nico significa conquistar, Nico. Ao laico, laico quer dizer nicolaísmo, entendeu? É o plural de laico, ao laísmo. Nicolaísmo, então Nico significa conquistar, laico, o laico é a igreja, é o povão, né, que nós chamamos assim, é o povão que não são dirigentes, não são líderes, mas vêm ali para aprender, são pessoas simples, mas fiéis, tementes a Deus, homens, mulheres, esse é o laico, é a igreja. Então esse espírito nicolaíta, viria para conquistar essa gente. Deixa eu mais um pouquinho aqui, né? A igreja, o corpo, Nico significa conquistar, vencer, em outras palavras, fazer um homem santo, alguém sobre os demais. Todos somos filhos, temos um rei, esse é Deus. Temos a um santo, e esse é Deus, amém. E ele está em nosso meio, na forma de Espírito Santo, esse é o santo. Então, quando esse Espírito começou a entrar na igreja, lá nas eras anteriores, então era o nicolaísmo estava entrando, quer dizer, estava começando a se conquistar o laicalismo. Os leigos. Aí teve um homem sobre o outro. Né? Aí vem a hierarquia, né? Das diferentes, dos diferentes cargos, né? E tem outra coisa também. Não existe pastor sobre pastor. Não existe. Né? Isso começou lá no sistema nicolaíta, lá com a mãe de Apocalipse 17. Não existe pastor sobre pastor. Esse pastor aqui é o pastor presidente, aí tem as outras igrejas, depois tem o pastor regional e depois tem o pastor local. Não existe isso. Isso é antibíblico. Cada igreja é autônoma e responsável, o pastor com a sua igreja. Essa é a maneira certa, o profeta ensinou isso para nós, cada igreja local é uma igreja autônoma, não tem um chefe em algum lugar, um presidente, alguma coisa assim, não é? Mas vamos no 112, já está dando hora, eu tenho que parar já. Agora temos chegado até onde estamos positivamente seguros
que, vindo dessa era, a era judia, tivemos essas 69 semanas exatamente pela história, pelo calendário, pelo ano profético de Deus, trazendo a história do calendário profético do Velho Testamento ao Novo e demonstrando que é exatamente o mesmo. Vê? Agora tivemos a igreja gentia desde o começo até o último dia e sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Amém. Entendem vocês? Agora, se estamos vivendo neste dia final, ao final desta era, então, onde estamos? Acho que dá para ler mais um parágrafo, não é? Então, onde estamos? Quer dizer, nós se já estamos no tempo final, então que hora será que é agora? Não é? Note aqui atrás, vejam, essa linha desenhada, ele está mostrando no quadro que ele fez lá. Essa linha desenhada aqui atrás, onde Deus tratou com os judeus, ou nunca tratou com os judeus, tomou ele longo tempo para alcançá-los. Tomou ele 40 anos para colocá-los na condição que ele pudesse fazê-los destruir a todas as nações, exatamente nos dias dos gentios. Ele tinha que colocá-los em condição antes que ele pudesse fazer cumprir sua palavra. Vem o que quero dizer? Quem entende, diga amém. Amém. A congregação responde amém. Editor, quero estar seguro de que vocês o captam. Então ele queria que o povo compreendesse, entendesse o que ele estava dizendo, né? Nós chegamos ao parágrafo 114. Nós vamos parar agora e vamos orar, pedir a bênção do Senhor em favor das pessoas necessitadas. É a oração da fé agora. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bondoso de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, lendo a Tua santa palavra e crendo nela. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Teu profeta e o Senhor disse que quem recebesse ao Senhor receberia aquele que o Senhor tivesse enviado. E quem recebe o Senhor, recebe aquele que enviou o Senhor, que é Deus. Então, Pai, nós estamos crendo na Tua palavra, crendo na mensagem do Teu profeta, e agora nós suplicamos ao Senhor a bênção em favor dos Teus filhos, dos necessitados, dos doentes, dos aflitos e oprimidos. Ó Pai, eu peço agora em favor do irmão Guilherme, Senhor Deus, que está internado em Santa Bárbara do Oeste. Tem misericórdia do nosso irmão, ó Pai. Estenda as Tuas santas mãos de misericórdia. Nesta hora é uma corrente que está sendo feita em favor do nosso irmão, repreendendo a doença, repreendendo o mal, dando vitória a cada um, ó Pai, não somente ele, todos aqueles que estão necessitados da saúde. Satanás é o que coloca a enfermidade nas pessoas, mas o Senhor Deus tira as enfermidades. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para que nós pudéssemos ser livres das enfermidades, livres dos males, do jugo de Satanás, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Aleluia. Meus preciosos, estamos chegando no fim de mais esta programação, né? É tão bom que passa tão depressa, mas se o Senhor permitir, nós estaremos de volta no nosso próximo culto. Aqui estamos publicando os nossos cultos através do canal Tabernáculo SBO, não é? E toda terça-feira e todo sábado às 18h45 nós publicamos os nossos cultos, não é? Como estamos publicando esse agora. E não esqueça de clicar no gostei e também se inscrever no canal, né? E ativar o sininho para receber. Você ativa o sininho para receber todas as publicações desse canal, aí vai no seu e-mail quando for publicado, né? E nós estamos também gravando a série dos Salmos, do primeiro capítulo até o 150, né? Se Deus quiser. Então, não deixe de ver também, você vai ouvir a palavra ali e vai depois ouvir um hino
e ser abençoado com certeza, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até nossa próxima oportunidade aqui neste canal. Ou então nós também estamos tendo nossos cultos presenciais e você tem aí na descrição do vídeo o endereço dos nossos tabernáculos, tanto de Campinas como de Santa Bárbara, e também os dias e horários de culto, e também o telefone se você quiser entrar em contato conosco. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.